Bom, aqui conosco a nossa companheira a jornalista Vera Magalhães, chegando por imagens no Jornal da Manhã. Bom dia, Vera. Para você, para todo mundo aí no estúdio e para todos que nos acompanham nesta manhã de quinta-feira aqui no Jornal da Manhã. Ô Vera, tem um assunto meio que proibido no governo tucano, na gestão ainda de José Serra, algo que ficou pouco esclarecido, mas aos poucos essa informação vai saindo. As autoridades da Suíça encontraram 113 milhões de reais em 4 contas em nome de Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, ex-diretor da Dersa nos governos Serra e Alckmin aqui em São Paulo. Qual é o potencial de estrago para os tucanos dessa revelação? É sempre um assunto que foi muito comentado nos bastidores, mas agora começa a vir à tona, Vera. Já há alguns anos, desde o início da Lava Jato, talvez um pouco antes, Thiago, esse assunto começa a vir à tona e agora com mais dados, mais informações. Paulo Preto virou um problema, uma pedra no calcanhar dos tucanos na campanha de 2010, quando o seu nome começou a ser associado ao do então candidato do PSDB à presidência, José Serra. O Serra era governador, Paulo Preto ainda era diretor de engenharia da Dersa quando começou a campanha. Na ocasião, era muito, como você diz, nebulosa a ligação. Se sabia que ele era alguém das relações do tucanato, se dizia que ele operava o Caixa 2 dos tucanos, mas não se tinha informações para lastrear esses dados. Os petistas começaram a lançar muito isso na campanha, Serra começou a ser questionado e o próprio Paulo Preto, quando exonerado pelo Alberto Goldman, deu uma declaração. Eu era editora de política nessa época na Folha e foi a gente que publicou, para a repórter Andréia Micael, que virou uma frase icônica da campanha, que é: não se deixa um líder ferido na estrada, mandando um recado para os tucanos de que não o deixassem à míngua. Pois bem, os anos se passaram, ele foi citado depois no caso Cachoeira, como sendo a ligação dos tucanos com a Delta, a empreiteira do Fernando Cavendish, e agora, com a Lava Jato, veio à tona que ele seria, sim, o comandante de um cartel informal de empreiteiras em São Paulo para operar obras do governo do estado e até obras de prefeituras ligadas ao PSDB, como a daqui da capital. Então, esta descoberta, que agora é a primeira descoberta de dinheiro, efetivamente, em nome do ex-diretor da Dersa, tem sim um potencial de estrago muito grande para vários tucanos, tá? Porque o DNA do Paulo Preto, ele é abrangente. Ele se inicia ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, quando ele foi trabalhar na presidência da República sob os auspícios do senador e hoje ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, que é, sem sombra de dúvida, aquele tucano a quem ele é mais próximo, é amigo mesmo, é um assessor antigo do Aloysio e muito, muito próximo a ele. Depois foi para o governo Alckmin e Serra, em São Paulo. Ele foi diretor da Dersa, primeiro nesse cargo comandando um grupo especial de obras, depois alçado a diretor de engenharia da Dersa. E quando ele teria sido mais atuante? Na época da campanha de 2006, Thiago, quando dizem os delatores da Odebrecht, ele teria repartido obras do Rodoanel, outras obras de ligações a imigrantes, por exemplo, entre as empreiteiras, de forma a formar o caixa do PSDB. O Paulo Preto já esteve para delatar e desistiu. E agora essa revelação o coloca de novo no centro aí dos acontecimentos políticos. Portanto, o potencial de estrago é principalmente para Aloysio Serra, mas não deixa de ser também para o Geraldo Alckmin, que o manteve no cargo e o manteve num cargo em que ele comandou o esquema na época do governo Alckmin, 2005 e 2006. É um tipo de Delúbio Soares do PT, esse Paulo Preto? Olha, Joseval, se a gente fosse traçar o perfil, ele é um pouco mais complexo. Ele mistura Delúbio Soares, Marcos Valério, um pouco de esse Paulo da Costa, Paulo Roberto Costa, que é o operador do PMDB. Por quê? Porque ele era, assim, o caixa, daí o seu aspecto delubiano, mas ele era também diretor dentro de uma empresa pública. Portanto, ele guarda semelhanças com os diretores da Petrobras que operaram para o PT e para o PMDB nos governos Lula e Dilma. E também no Marcos Valério, por ser essa
figura que sempre operou nas sombras. É engraçado quando você cobre política há um certo tempo, tem uns nomes que surgem sem você saber direito o que eles fazem. Mais ou menos aquela percepção que o Thiago trouxe pra gente no início da nossa conversa. Então sempre você ouvia, quem tem potencial de pegar os tucanos é o Paulo Preto, quem tem o potencial de pegar os tucanos é o Paulo Preto. Quando as investigações começam, você começa a puxar o fio de quem é o Paulo Preto. A mesma coisa o Marcos Valério. Vocês vão se lembrar que ele surgiu no noticiário pela segunda entrevista do Roberto Jefferson na época do Mensalão, para Renata Lopretti, quando ele fala, o responsável por operar o Mensalão é aquele carequinha, o Marcos Valério. A gente que cobriu o Congresso já ouvia falar esse nome, Marcos Valério, há muito tempo, ligado ao João Paulo Cunha, ligado ao próprio Silvio Pereira, mas não se sabia a extensão da operação que ele fazia. É um personagem híbrido, esse chamado Paulo Preto. Ô Vera, rapidamente para a gente fechar, será que ele faz delação premiada? Estou falando sobre o Paulo Preto. Olha, Thiago, ele esteve negociando, ele chegou a sentar com os promotores aqui de São Paulo e negociar uma delação. Foi dissuadido disso por emissários do PSDB, justamente. E aí ele começou uma campanha para tentar atrelar o seu inquérito, a sua investigação ao Supremo. Também, por enquanto, sem sucesso. Eu acho que diante do batom na cueca, da digital, de dinheiro no exterior, isso é um combustível poderoso para se fazer uma delação. Falei com advogados que atuaram no caso dele, falei agora de manhã, depois dessa revelação, e a resposta foi categórica. Sim, eu perguntei, ele volta a negociar delação agora? Me disseram sim. Por quê? Porque ele acha que não se deixa um líder ferido na estrada, não quer ser o único a pagar esse pato e se tem alguém que conhece o PSDB por dentro, é essa pessoa. Vera, você volta mais tarde na nossa programação. Bom dia de trabalho para você. Até lá. Bom trabalho para vocês e até mais.